Vamos lá, meu povo. Então vocês, olha só, correção aqui da atividade do dia 6 do 5, 6 do 5, certo? A álgebra, professor Fabinho, esse que vos fala. Foi uma atividade grande, né? Mas como eu expliquei para vocês, a nível de retomada, pensando em uma avaliação externa provável de acontecer aí pela Secretaria da Educação. Material também mandado pela Eduque, tá certo? Material até de qualidade. Eu gostei. Exercício do Enem, tudo atualizado, tudo novo. Dá para aprender legal aí se prestar atenção. E ver, mostrar para vocês a importância aí do conteúdo de estatística e também de probabilidade. São dois conteúdos que caem com certa frequência, com muita frequência, podemos falar assim, no Enem. Primeiro exercício fala o seguinte: no quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinho vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada um desses lotes. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em qual o lucro total, certo? O lucro total com sua venda foi maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Entre a média tem que ser maior do que a média. Ok. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui tem unidades vendidas e o lucro por unidade. Então, o lucro total de cada vinho eu já calculei aqui. Então, aqui tinha 120 vezes 6, está aqui. 50 vezes 12, 71 vezes 10, 47 vezes 20, 70 vezes 5 e 90 vezes 12. Eu já fiz esses cálculos aqui para vocês, certo? Então, esses valores, 720, 600, 710, 940, 350 e 1080, certo? É o valor obtido que multiplicando, certo? A unidades vendida pelo lucro de cada vinho, por unidade de vinho, tá certo? Cada um dá essa quantidade de lucro aí. Quando a gente fala em média, certo? A gente pegou a média de o quê? Dos 6 tipos de vinhos que nós tínhamos aqui. Então, eu fiz o lucro de cada um. Então, eu tinha uma quantidade aqui de 6 tipos de vinhos. Fiz a somatória desse lucro total e dividi por 6. Essa média deu R$ 733,33. Essa média. Daí você tem que analisar o seguinte, que ele vai continuar a produção, né, daquele que tem a média, valor, né, lucro total maior do que a média. Então, olha só, a média foi 733. Esse que não tem, esse não tem, esse não tem e esse não tem. Quais são que tem aqui? O 4 e o 6. O quarto e o sexto. Então, os únicos que tem, letra B é a correta aqui. Certinho? Pessoal, já deixei bem estruturado aqui para tentar agilizar um pouco essa correção, porque se eu for escrever essas multiplicações, isso tudinho aqui, essa correção vai ficar bem extensa, bem longa, tá certo? Então, eu tentei agilizar aqui o máximo que eu achei possível. Não sei se é a melhor forma, tá? Mas foi o que eu achei possível aí e estou tentando fazer assim, dessa forma aqui, para ficar legal. Tá bom? Vamos lá então. Segundo exercício aqui, segunda questão dessa lista aqui do dia 6. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$ 250 mil. A receita neste ano foi de R$ 325 mil. Então, eles tiveram um custo e a receita. A receita é tudo que entra, galera, certo? Não estou falando de lucro. Receita é tudo que entrou. Então, certo? Tudo que entrou lá do ano foi de quanto? R$ 325 mil. Obtendo-se assim um lucro que ele tirou as despesas. Aí o lucro é o que? A receita menos as despesas de R$ 75 mil. Diferença entre receita e o custo total.
tá avisando aqui para vocês. Olha como os exercícios do Enem, eles são bem assim, detalhados. Se você ler com paciência, ele vai te dando caminho. A tabela representa o custo total e a receita dos 5 primeiros anos. Desculpa. Aí tá aqui, galera. Primeiro ano, custo total, despesa. Então, eu fiz essa diferença em todos aqui. Coloquei 75, 85, 60, 85 e 45. Fazendo o quê? Receita menos custo total, certo? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Já fiz esse cálculo aqui. Esqueci do traço, galera. Então, a média, porque, o que o exercício está pedindo aqui? De acordo com a tabela, a média anual, ele quer saber a média anual, só isso, a média anual do lucro, certo? Então, a média o quê? Então, durante esses 5 anos, você vai pegar o lucro durante os 5 anos, então peguei o lucro de cada um, 75, 85, 60, e você tem que dividir pela quantidade, no caso aqui por 5. 350 dividido por 5, certo? Essa somatória aqui deu 350 dividido por 5, a média de lucro por ano durante esses 5 anos foi de R$70. Resposta novamente, letra B, deu bom para vocês aí. Próximo exercício. Como falo, galera, o problema das questões do Enem são os enunciados. Geralmente são um pouco extensos esses enunciados e, infelizmente, eu sei que boa parte dos alunos tem uma preguicinha de ler esses enunciados. Mas vamos aqui. No final de uma matéria sobre sorte e azar, publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste, no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas. Então, são 10 perguntas sobre 5 temas. Sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Então, são 10 perguntas, certo? 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre valores de 1, 3, 5, 7, 8 e 9. São os valores que ele pode tirar. Aqui então tá lá, tá? A ideia do Enem, cansar a sua mente. Falou, um bocado de coisa aqui. Vamos lá. Um leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e azar para as perguntas para cada pergunta, né, e representou no quadro 1. Então tá aqui. Tema 1, uma pergunta sobre sorte e azar. Está aqui o quadro, olha só, um leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte ou azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. Essas aqui são as notas. Quadro 1 é o que? Notas. Certo? O resultado do teste é calculado, x, né, é calculado como sendo a diferença entre, olha, a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e azar. Então, ele quer que você vai tirar aqui a média de sorte, a média entre azar, e o resultado do teste obtido vai ser a diferença entre essas duas médias. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Aí, vamos lá. A classificação desse resultado é dada de acordo com o quadro 2. Eu posso ir para cá, certo? De acordo com o quadro 2. Está aqui, você é muito azarado, você está na média, você é sortudo ou você é muito sortudo. De acordo com os dados apresentados, a classificação do resultado do teste desse leitor é... Então, o que eu fiz aqui, galera? Tenho 5 perguntas, tanto para sorte como para azar. Somei essas, se eu tenho 5 valores, dividi por 5. Somei a de baixo do azar e dividi por 5. Fabinho, por que você não colocou em número decimal? Pessoal, se eu estou dividindo as duas por 5, aqui por 5, aqui por 5, eu sei que vou ter uma subtração, porque aqui nesse caso é subtração, é a diferença é a subtração entre esses dois valores.
de frações com a mesma parte de baixo, com o mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, certo? Não precisa tirar o MMC. Por isso que eu mantive esse 5. Então, aqui eu fiz a somatória, deu 27, dividido por 5. No azar, eu fiz a somatória, obtendo 32 e dividi por 5. 27 sobre 5 menos 32 sobre 5, o que apareceria aqui? 27, ó, ficaria como que 27 sobre 5 menos 32 sobre 5. O mesmo denominador, a mesma parte de baixo, não preciso. 27 menos 32, então aqui você vai manter o 5, pessoal. Certo? Não tirei MMC, cálculo com fração. Depois a gente faz até uma revisão se for necessário. 27 menos 32 menos 5. Menos 5 dividido por 5 menos 1. Foi esse resultado obtido aqui. Aí você tem que comparar aqui, ó. Se fosse menor do que menos 4, você era muito azarado. Se você é azarado entre menos 4 e menos 1. Ih, Fabinho, apareceu menos 1 agora aqui. Apareceu menos 1 agora aqui. O resultado é o que, galera? Igual. Nesse aqui, só tá o quê? Tem um sinal aqui de igual nesse aqui? No você é azarado? Não, está falando que o x está entre menos 4 e menos 1. Chega lá nos menos 0,99. Mas não chega no menos 1. O menos 1 está aqui, ó. Deixa eu apagar aqui só para mostrar um pouquinho para você. Então tá menos 1 menor ou igual a x. Então o x pode ser igual ao menos. Então ele está na média. Quem respondeu, o leitor que respondeu essa pesquisa, ele está na média. Você está na média. Resposta certa, letra E. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, interessante esse aqui também, pessoal. Em 2012, o PNUD, certo? Brasil, o IPA Brasil, a Fundação João Pinheiro Brasil, são Instituto de Pesquisas do Brasil, certo? Os três aí. Assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Massa! Cansaram já a sua mente que falou um bocado de termo que você nem consegue ler, você nem sabe o que é. Certo? Aí você ficaria perdido. Ah, não sei o que é isso, não vou fazer essa questão. Bobeira. Fácil questão. Continua lendo. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 a 2000, então, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. Lindo. Vamos lá. No quadro são apresentados os dados de 5 anos de cidades brasileiras. No quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras: São Caetano, Águas de São Paulo, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória. E está aqui os dados de IDHM, IDHM, IDHM de 1990, 2000 e 2010. Então, esse cálculo, essa metodologia que foi falada aí, não importa, ele já te deu o resultado aqui. Certo? Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento uma cidade que teve a menor média aritmética do IDHM das 3 últimas décadas dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido por essa ONG? Então, ele está falando para você. A menor, opa, desculpa, esconde que não deveria ler. A menor média aritmética. Então, exercício que trata de média. Média, você sabe que você tem que somar os valores. É isso, a média. Soma tudo.
divide pela quantidade, né? Quantidade. Divide pela quantidade aqui. Bem, nesse caso aqui, são 3 décadas. Então, tenho 3 valores, deveria dividir tudo por 3. Mas olha só, esse aqui eu vou dividir por 3, esse eu vou dividir por 3, esse eu vou dividir por 3, esse eu vou dividir por 3, e esse eu vou dividir por 3. Aqui já coloquei a somatória, tá, pessoal? Para dar uma adiantada no nosso serviço. Não, a gente perdeu um tempinho, eu não queria perder aqui. Deu uma adiantada aqui. Então, já fez a somatória que deu 2,46, deu 2,28, deu 2,25, 2,37 e 2,28 novamente. Pessoal, para um pouquinho aqui. Se você vai dividir por 3, você ia gastar um tempo gigantesco num decimal. Pessoal, pensa comigo. Ele quer saber a menor média. A menor média obtida aqui vai ser onde? 2,46, 2,28, 2,25, 2,37 e 2,28. Sim, certo? Quando você pega o menor valor, dividido por 3, você vai obter a menor média. E esse menor valor foi aqui da cidade de Florianópolis. Está aqui na cidade de Florianópolis. Então, quem teve a menor média foi Florianópolis. E essa vai ser a cidade que vai ter a ajuda lá da ONG para fazer a atividade necessária lá. Ok? Resposta correta, Florianópolis, letra A. Questão número 5. Vamos lá, galerinha, também. É outra questão. Questão de Enem. São cansativas a leitura, mas boa parte, não são todas, são de fácil a média interpretação. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado de sua altura, certo? Medida em metros. Isso aí você já sabe, todos os professores de educação física falam sobre isso para você, mas não é dados desnecessários. São dados para tentar colocar num contexto a matemática aqui e ir cansando a tua mente. Certo? Mas tem que ler tudo. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico mostra a variação mensal, certo? Está falando que está tendo uma variação mensal, certo? Do índice do IMC dessa pessoa durante o referido período, que ele foi acompanhado que durante o ano de 2011, durante o ano todinho. Então, é esse período que está falando. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Aqui o gráfico que foi dado, certo? A gente vai daqui a pouco dar um zoom nele para falar um pouquinho sobre isso aqui. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana, então, olha só, o que ele está querendo? Mediana. Da variação mensal do IMC dessa pessoa foi igual a... Vamos aqui, pessoal. Um primeiro, que depois a gente vai mostrar de onde que eu peguei esses valores que dá um lijar. Galera, você tem que ver cada mês aqui. Dezembro está aqui. Novembro está aqui. Certo? Aqui, se pegar aqui não. Outubro, esse valor. Setembro, é esse valor. Agosto. Assim você vai. Julho. Junho. Então aqui esses valores. Certo? Abril. Mas já marquei. Março. Fevereiro, né? Espera aí aqui, março. Fevereiro ficou meio perdido aqui. E janeiro, que foi onde começou. Então, esses valores. Então aqui, ó. 26,2
2, depois que foi o menor valor. O porquê? Quando você fala em mediana, você tem que lembrar que você tem que ter o quê? Uma ordem. Então, vou pegar todos esses valores e colocar numa ordem. Como sempre eu falo, já falei com vocês algumas vezes em sala de aula, eu tomo por preferência uma ordem crescente, mas isso não é norma, certo? Tem que ser ordem, crescente ou decrescente, os dois dariam certo. Então, eu peguei esses valores. Esse 26,2 está aqui, depois você vai subindo aqui, outro é 26,5, depois 27,1 que aparece duas vezes, e assim são os valores que eu adotei aqui, pegando aqui desse gráfico, tá certo? Pegando aqui desse gráfico. Mas se você observar, eu parei ali e não peguei todos os valores. Peguei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaram alguns valores. Pessoal, mediana. Nós temos dois casos da mediana. Quando você tem uma quantidade ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, você divide aqui no meio, certo? Ficou 2 para cá. 2 para cá, você só tem um elemento, certo? Seria aqui esse elemento central. Quando você tem uma quantidade par, você tem que pensar aqui. Eu vou pegar dois elementos. Eu tenho 6 elementos. Se eu vou tirar sempre aqui, ó, ímpar é só um elemento e par são dois elementos. Se eu tirar dois elementos, vão sobrar 4. A metade de 4 é 2. Então, eu teria que ter dois elementos para cá e dois para cá. E a média desses dois elementos centrais seria a minha mediana. Seria a minha mediana desses dois elementos centrais. Quantos dados nós temos ali? Ele falou que a análise foi feita no período do ano de 2011. Está fazendo o quê? Uma análise mensal. Então, eu tenho aqui 12 meses. Certo? Eu teria aqui 12 meses. Par. Se a quantidade é par, eu vou tirar 2. Vai ficar 10 dividido por 2, 5. Então, eu teria que ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E esses dois que são os elementos centrais, depois eu teria que ter mais 5 elementos aqui para completar os 12. Mas eu preciso preencher esse aqui? Não. Eu tenho que fazer a média desses dois valores. Se são dois valores iguais, certo? Você pegar lá 27,4 mais 27,4 dividido por 2, vai dar o próprio 27,4. Já está pronto o exercício. Só ficou horroroso aqui, mas tudo bem. Certo? Cortou em cima. Mas a resposta correta, 27,40. Pronto. Acabou. Isso. Então, galera, quando você for fazer um exercício de Enem e tudo mais, mas Fabinho, você é professor, você tem facilidade desse raciocínio. Não, não é isso. Você tem que conhecer os conceitos. E, na verdade, quem é mais esperto, tem um raciocínio um pouco mais esperto, no caso é você, aluno, do que eu como professor. Certo? Aqui eu tenho o conhecimento. A esperteza eu acredito que você tem um pouco mais que a minha. Você vai chegar aqui e falar assim, poxa, é verdade. Compreendi essa ideia. Então, quando você pegar um exercício agora de mediana, você sabe que você não precisa desenvolver até o final. Certo? Eu vou mostrar mais exercícios aqui. Não sei se é na aula de hoje ou na próxima aula. Mas tem muitos exercícios mediano que vai cair ainda, tá bom? Abraço, vamos para o próximo. Subiu aqui onde não era para subir. Vamos lá. Tá para 100% aqui. Daqui a pouco a gente volta a dar um zoomzinho aqui. Isso que é legal. Vou beber água aqui, pessoal. Falei bastante. Desculpa aí, tá? Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro grupo jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos. Colocou a média, a mediana e a moda deles aí na tabela. Os alunos
PJFIM, você imagina o nome que você quiser aí, medem respectivamente. Então, na ordem, o P mede 1,65, depois o J 1,66, o F 1,67 e o M 1,68. São 4 alunos aí. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Então, só eles têm essas alturas. Tendo essa informação, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente o quê? Galera, já peguei isso aqui, já coloquei aqui, certo? Nos estudos e procurando respostas. A gente discute com os professores e achei isso aqui muito interessante. Se a quantidade de alunos que jogam futebol for X, certo? A quantidade de alunos que vão jogar basquete vai ser X mais 1. O porquê dessa informação? Coloquei aqui. Porque o exercício falou para você, certo? Porque vão pensar um aluno de humanas tentando pensar na matemática, lendo tudo o que acontece aqui e vai colocando aqui um a um. Nos demais eu fui um pouco direto. Nesse aqui eu peguei esses dados para tentar analisar como seria esse pensamento. Então, de onde que eu peguei esse A? X e o X mais 1. Aqui falou, certo? Um grupo joga basquete enquanto eu jogo futebol. Sabe que o grupo basquete é formado pelos alunos mais altos de uma sala, certo? E falo que tem mais um, não lembro onde que é aqui, mas pessoal, me perdi, mas está aqui. Leia o exercício aí, está falando que fala que tem um elemento a mais, a quantidade do grupo que joga basquete, tá certo? Aí continua. Assim, o total de alunos da turma seria o quê? X, que são os alunos que jogam futebol, e X mais 1, que é o total dos alunos que jogam o quê? Basquete. Isso tudo para chegar na conclusão que eu tenho aqui 2x, x mais x, 2x mais 1. 2x é um número par, porque tudo que você multiplica por 2 é par. E mais 1, então se você pega um número par e soma mais 1, vai dar um número ímpar. A quantidade de alunos, a quantidade de alunos dessa sala é uma quantidade ímpar. Beleza? Então, vamos aqui. Como a quantidade de elementos é ímpar, a mediana é um único elemento. Então, esse único elemento é 1,67, que é a altura de F. E é a altura única, que o exercício também afirmou, certo? Que essas alturas não são iguais a de nenhum outro colega. Então, essa aqui é a altura do F, da mediana. Então, da mediana para baixo, todos vão jogar o quê? Assim, todos os alunos com altura inferior a 1,67 m jogarão o quê? Futebol. Porque os alunos mais baixos vão jogar futebol e os alunos mais altos vão jogar basquetebol. Foi isso que ele falou. Assim, sendo assim, certo? Portanto, P e J, que estão abaixo da média, vão jogar futebol. P e J vão jogar futebol, futebol e futebol. Vai ficar aqui então, F, certo? Futebol, futebol. Certo? E F e M jogarão o quê? Basquete. Então vai ficar futebol, futebol, basquete, basquete. Futebol, futebol, basquete, basquete. Letra C. Belezinha, galerinha? É isso aí. Vamos tentar adiantar aqui. Questão 7. Enem 2019, certo? Em uma fábrica de refrigerante, é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas a quantidade de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro abaixo. Então, quantidade de garrafas fora das especificações. Certo? Zero. Quantidade de dias. Em 52 dias foi ok. Certo? Em 52 dias foi ok.
Em 5 dias, acharam somente uma garrafa. Em 2 dias, duas. E em um dia, 3 garrafas fora do padrão. Então aqui eu peguei o quê? Olha só, a quantidade de dias aqui são 60 dias. Você sabe disso, o exercício falou. A média diária, está querendo saber a média diária. Se é a média diária, eu vou ter que dividir por 60. E como você faz essa média diária aqui, pessoal? Aqui estou usando uma média, mas uma média que ponderada. Então eu coloquei aqui 0 vezes o 52, teria aqui 0 vezes 52, mais 1 vezes o 5, mais o 2 vezes o 2, mais o 3 vezes o 1, tudo dividido por... Aqui, vai ter gente que pega lá 52, mais 5, mais 2, mais 1. Mas não, o exercício já falou que é por 60. Aí fez a somatória disso tudo aqui, certo? 5 mais 4 mais 3 vai dar quanto? 12. A somatória daria 12. Dividido por 60. 12 dividido por 60, a média diária daria de 0,20. Resposta correta, letra B. Ok? Vamos para o próximo. Certinho. O preparador físico de um time de basquete, esse aqui é o Enem 2019 também, certo? Dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia de um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando ao treinador a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se esse novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média da altura em metros do novo grupo? Pessoal, quando você fala em média, fala que é a soma sobre o total, sobre a quantidade. Não foi isso que eu já falei? Sobre a quantidade. Então, se você tem que eu não tenho a soma. Nesse caso, eu não tenho a soma de todas as alturas desses 20 jogadores. Mas eu sei que eu tenho 20 jogadores. Eu tenho que x sobre 20 igual a 1,80 m. Multiplicando cruzados, esse x meu vai ser a soma. Então, x seria 20 vezes 1,80 m. O que é a soma? Então, esta é a soma das alturas, 36. Certo? Mas o que aconteceu com essa soma dessas alturas, do 36? Diminuiu o poder. Ó, se fosse mais alto, seria o quê? Mais 0,5, mas é menos 0,20, porque o novo jogador é 20 centímetros mais baixo do que o outro. Ele fez essa divisão. 36 menos 0,20, 35,80, dividido por 2, deu 1,79. 1,79. Está aqui. Letra C é a nova média. Tem outro caminho? Poderia. Falei assim, então é menos 0,2. Então, certo? Só isolou dois jogadores, certo? Só comparar, certo? 0,2. Era essa média seria entre os dois. Menos, dividido por 2 daria 0,1. E se for a menos, seria 1,80 menos 0,1. Então, 1,79. Mas aqui seria um raciocínio muito direto, muito matemático para pensar. Certo? Por isso que eu não pensei dessa forma para vocês. Aqui está um pouco mais específico e explicado. Isso, galera. Esse aqui vai ficar em cima de mim aí, tá? Aqui no cantinho. E eu não vi essa proporção na hora aí. Desculpa, mas vai ficar certinho. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Vai dar não. Vai dar. Creio que tem uma leitura melhor, então vamos aqui.
Desculpa para botar em cima aí, não vi esse erro aqui na hora de montar a aula. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária, certo? Os valores das diárias foram entre 200, 300, 400 e 600 reais por diária. No gráfico, as áreas representam quantidades, certo, de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor. Então, vamos aqui então, pessoal. Para o A foi 25%. 25%, certo? De quantos hotéis, galera? 25% está aqui. Você falou que era 200 hotéis. Então, seria quantos hotéis? 50 hotéis, certo? 50 hotéis, certo? Cobraram a diária de quanto? De 200 reais, que é do A. Depois, 25% também cobraram, que foi aqui do B, estou indo para a ordem, tá? Não, tá aqui. A, depois o B. Foi da diária B. 25 também daria 50. Então, 50 hotéis cobraram 300 reais. Depois, certo? Letra C, diária C, que é a diária C é de 400 reais, 40%. 40% dos 200, daria 80 hotéis cobrando 400 reais. Depois 10% cobraram 600 reais, 10% de 200 daria 20 hotéis. Pessoal, novamente, como eu falei que você não sabia se era hoje ou na próxima aula, porque eu peguei os gabaritos das duas aulas que nós temos aí, da SEDUC, essa aqui que comenta também sobre a mediana. O valor mediano, a pergunta é, o valor mediano está se tratando de mediana. Da diária em reais é o quê? Então, mediana, você tem que pegar em ordem. Mas o que você sabe aqui? Eu falei que na diária de ordem crescente ou decrescente, que eu tenho 50 hotéis que cobram 200 reais. Então, do 1 até o 50 aqui, cobram 200 reais. Depois, mais 50 hotéis que vão cobrar 300 reais. Então, do 51 até o 100, até o centésimo hotel, certo? Vão cobrar 300 reais. Depois, do 101 até o 180, porque são mais 80 reais, e eu cobrar 400. Depois do 181 até o 200, vão cobrar 600 reais. Mas, novamente, por que eu coloquei isso? Não preciso colocar. Está em ordem. Eu tenho 200 hotéis. Certo? Então, você vai pegar o quê? O centésimo e o centésimo primeiro termo, como eu mostrei lá. Certo? São os dois elementos centrais. Esses dois são os elementos centrais para calcular a mediana. Então, você precisaria ter essa ideia. Não precisa colocar os 200 valores aqui, senão você perdeu um tempo. Você pode colocar essa ideia aqui de quantitativo para fazer análise de onde vai estar a mediana. Identificando onde está a mediana, calcula-se essa mediana. Nesse caso, são dois valores diferentes. 300 mais 400 dá 700. Dividido por 2, 350. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos para a última questão. Desculpa ter mexido aí, mas tá bom. Ok. 5 empresas do gênero alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa ao lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresenta o maior lucro médio. Olha aí, galerinha, sempre vão dando dica. Na leitura, ó, tá falando de médio, tá falando de média, certo? Quando, deixa eu só tirar aqui, o quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo, em anos
da existência de cada empresa. Então está aqui, empresa F, empresa G, H, M. Então, olha só, 24 milhões de reais em 3 anos, 24 milhões de reais em 2 anos, 25 milhões de reais em 2,5 anos, 15 em 1,5 e 9 em 1,5. Aqui está falando, pessoal, que apresenta, o quadro apresenta o lucro em milhões acumulado ao longo de cada um. E ele quer saber o lucro médio. Ele quer saber a média dos lucros. Então, em 3 anos, esse aqui acumulou o quê? 24 milhões. Então, você, em 3 anos, a empresa F pegou 24 dividido por 3, porque aqui está falando que foi de 3 anos. Dá quanto? Anual, 8 milhões. A G foi a mesma coisa, 24 milhões em 2 anos. 24 dividido por 2 dá 12 milhões. 25 milhões em 2,5 anos. Então, a média, ele quer saber, certo? A média anual seria 10 milhões. 15 milhões em 1 ano e meio, 10 milhões. E 9 milhões em 1 ano e meio, 6 milhões. Quem teve a melhor média anual foi o quê? A G, que deu quanto? 12 milhões de reais anual de lucro. Então, resposta correta, letra B. É isso aí. Espero que tenha dado certo. Abraço. Até a próxima.